Eliminatórias, o Japão é a quarta seleção a se classificar para a Copa da Rússia, faltando 250 dias para a Copa do Mundo, faltando menos de um ano então, né? Junto então com a Rússia, o Brasil e o Irã, que são as três equipes. O Brasil e o Irã já se classificaram, né? Até pouco tempo. O Japão é a mais uma. Ontem venceu a Austrália por 2-0 e garantiu sua vaga para a Copa do Mundo. Já temos quatro países classificados, então, para a Copa do Mundo que vai acontecer no ano que vem, lá na Rússia. 9h31, seguimos o nosso programa, agradecendo a audiência da Meire Andrade, que está nos acompanhando pelo Facebook. Mandar um abraço também ao pessoal que nos acompanha. Deixa eu carregar aqui. Jornal Destaque. Nossa transmissão pelo Facebook, com a audiência do Sandro Portela, obrigado pela audiência, a Raquel Pereira, a Andriele Coimbra, a Nádia Leandra e o nosso produtor Anderson Loureiro também, que clicou aqui, tá nos assistindo, o jornalista Anderson aqui do Jornal Destaque. Seguindo então, vamos falar ainda de futebol. Hoje o grande destaque é o time do Ipiranga de Erechim, que está jogando pela Série C do Campeonato Brasileiro, chegando na penúltima rodada da primeira fase. O Ipiranga, que tem chance de se classificar, está em quarto lugar. São 4 equipes que se classificam em cada chave, né? O Ipiranga hoje enfrenta o São Bento de Sorocaba em Erechim, às 19h30. O Ipiranga, se vencer o São Bento de Sorocaba, que é o líder da tabela aí, vai encaminhar a sua classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem sabe ano que vem teremos mais um time gaúcho na Série B, né? Já temos o Juventude, temos o Brasil de Pelotas e provisoriamente esse ano temos o Internacional, né? Quem sabe ano que vem não vai ter o Ipiranga de Erechim. Esse jogo, para quem gosta, Ipiranga e São Bento, no Esporte Interativo às 19h30, está anunciando a transmissão, né? Então, hoje à noite tem jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Internacional, que deve fazer um amistoso no final de semana, joga só no dia 9. Joga pelo Campeonato Brasileiro, né? O Internacional contra o Juventude, fora de casa, é a próxima partida, então vai ter um descanso de mais de uma semana se preparando, né? O Internacional, que é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto isso, o Grêmio no final de semana vai enfrentar o Sport em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, da rodada do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, que fechou a venda do Pedro Rocha, o Spartak Moscou, o time da Rússia, né? Que veio buscar o Luan, acabou levando o Pedro Rocha, né? 12 milhões de euros, uma boa contratação, um bom dinheiro que vai para os cofres tricolores, né? O Grêmio também fechou um empréstimo do meia Lincoln, o Lincoln de 18 anos, que é uma grande promessa aí. E também o Grêmio se desfez do Bolanhos, né? O Bolanhos, que estava com problemas pessoais aí, um jogador de muito talento, que começou muito bem, estava vivendo um problema aí pessoal com o Grêmio. O Renato
chegou a anunciar que ele pediu para não jogar, e o Bolanhos, que já estava sendo, já o pessoal da torcida já pegando no pé dele, né? Vai mudar de ares, vai jogar no México, no time do Tijuana, foi cedido pela direção gremista, né? Então, nessa janela que encerrou ontem, o Grêmio se desfez de 3 jogadores, né? E o craque da equipe se mantém, que é o Luan, se mantém na equipe para a disputa da Copa Libertadores da América. Nove horas e 36 minutos, seguindo então, para encerrar o nosso comentário de futebol, falar de uma coisa que eu gosto muito, que é o futebol feminino, que está acontecendo, o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, né? Vai ter rodada nesse final de semana, com 4 partidas pelo Campeonato Gaúcho, né? Eu já falei aqui, o Campeonato Gaúcho, que tem 13 equipes, né? Uma norma feita uma norma da Comebol, né? Com o intuito de fomentar o futebol feminino. Exige que até 2019 todas as equipes que disputarem campeonatos internacionais tenham um time feminino. E então essa normativa da Comebol, né, impulsionou os clubes de futebol a montarem suas equipes. E esse ano o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino tem 13 times buscando o título, né, entre eles a dupla Grenal, e também times aqui da região como o Sapucaense, né, e o Oriente lá de Canoas. Estarei lá no domingo para prestigiar as meninas do Oriente. Então, o Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino vai ter jogos no domingo à tarde. Em Candiota, a equipe do João Emílio enfrenta o Palestra. Em Guaíba, o Black Show, a forte equipe do Black Show, que é vice-campeã gaúcha, ano passado foi vice-campeã, perdeu para o time da Duda, que era o Canoas na época, patrocinado pela prefeitura. O Black Show, vice-campeão gaúcho, atual vice-campeão, enfrenta o Sapucaense. Em Canoas, o Oriente enfrenta o time do Mundo Novo, que é também um time forte lá de Três Coroas. E o Estrela enfrenta o Guarani de Lajeado em Estrela. São os 4 jogos do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino que segue neste final de semana. Então é isso aí, demos uma passada pelo esporte, né? Lembrando que hoje dia 1º de setembro, o time do Corinthians Paulista está de aniversário, está completando 107 anos, o Esporte Clube Corinthians Paulista, que foi fundado em 1º de setembro de 1910. Também hoje de aniversário, o Avaí, lá de Santa Catarina, que foi fundado em 1º de setembro de 1923. Portanto, está completando 94, é isso? 94, Anderson me ajuda aqui, que 94 anos o pessoal do Avaí de Santa Catarina. Eu confesso que eu não gosto muito do Corinthians, como bom colorado, né? Apesar de ter alguns amigos corintianos, né? Já torci muito pelo Corinthians quando eu era garoto, no tempo do Sócrates, né, do Zenon. Inclusive, para quem não sabe, o Dunga jogou no time do Corinthians. Em 1982, o Corinthians formou um super time, contratou o Dunga, De Leon, já tinha o Zenon no seu time, tinha o Sócrates, eles montaram um super time, contrataram um ponta esquerda, o João Paulo, que jogava no Santos, né? E esse super time aí não ganhou nada, para variar. Mais tarde formou a base do time do Corinthians, que foi campeão em 83 e 85, na época da famosa democracia corintiana, né?
que, para quem não sabe, né, existia naquela época um movimento chamado Democracia Corintiana, que, só para quem não, resumindo assim, para quem não sabe, era os jogadores, né, eles mesmos que tomavam as decisões, né? Eles escalavam um time, não faziam concentração, que na época era um absurdo, né? Os times tinham concentração, tinham regras rígidas, jogadores fumavam e bebiam também, né? Um ambiente descontraído, né? Para muitos era uma anarquia, né? Mas em tempos de redemocratização, na época foi um movimento que foi saudado, comandado pelo Sócrates, que na época gostava também de uma né? Era chegado na manguaça. Coitado Sócrates, já não está entre nós, faleceu aos 53 anos. Já vai fazer 3 anos que o Sócrates nos deixou. Falando isso, dito isso, seguimos então, vamos também agora virar a página do esporte, né? E vamos falar vamos falar de outras informações, lembrando que segue a Expo Inter aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Hoje, inclusive, eu vindo para cá, para os estúdios da Rádio Jornal Destaque, muito movimento na BR-116, não só pela sexta-feira, mas também em função do público, né, que está chegando na Expo Inter, com a expectativa de bom tempo, né? Inclusive no final de semana, com temperaturas que devem chegar próximo aos 30 graus no sábado e no domingo, né? Então a pedida aí pro pessoal é a Expo Inter, né? Quem quiser dar uma passadinha, ingressos a R$13, idoso e estudante pagam 6, R$32 o veículo, com direito ao ingresso do motorista. E Esteio terá desfile cívico no dia 7 de setembro, né? Então está voltando a acontecer depois de vários anos, né, Anderson? O Anderson, que é o nosso jornalista aí, que fazia muitos anos, uns 10 anos, né? Mais de 10 anos. Né? E em Canoas também faz muito tempo que não se faz. Já deve fazer quase 10 anos também que não tem desfile cívico em Canoas. Eles fizeram um evento chamado Caminhada Cívica em Canoas, né? E eu sei que já fazem 2, 3 anos que não acontece nem caminhada, nem nenhum tipo de evento. Tá? Então o desfile cívico vai começar às 9 horas com a participação dos alunos da rede municipal, servidores da administração, cavalarianos e tradicionalistas, entre outros grupos, né, que vão percorrer a Avenida Presidente Vargas entre a Rua dos Ferroviários e a Padre Felipe. É um trecho bem pequeno, né? São 2 quadras, é um trechinho bem pequeno, né? Que vai começar com os integrantes da Associação dos Corredores de Esteio, né, que vão levar a chama cívica retirada da pira em frente à prefeitura até o palanque oficial montado na rua Garibaldi. Né? O fogo será extinto pelo prefeito Leonardo Pascoal após a passagem dos cavalarianos que encerrarão o desfile. O evento também vai contar com a Polícia Civil e a Brigada, que vai realizar desfile motorizado, é muito legal, junto com a Guarda Municipal e fiscalização de trânsito, né? Apresentação da banda da Brigada e desfile de carros antigos, entre outras atrações. Tá? Então vai ter uma mudança no trânsito, pessoal do centro, né? No feriado do dia 7. No feriado do dia 7, então, desfile cívico, né? Eu particularmente gosto muito. Vou dizer para vocês que uma das maiores emoções da minha vida foi quando eu desfilei na Avenida Perimetral em Porto Alegre, nos anos 80,
quando fui militar na época, né? E é muito legal o público aplaudindo, a gente desfilar, né? E é uma demonstração de patriotismo, né? Nesses tempos aí que o pessoal não dá muito valores não, né? Não dá muito valor, não dão muito valor às coisas das coisas nossas, né? As nossas tradições, as nossas, né? Eu acho muito legal esse desfile cívico. Então vai acontecer em Esteio o desfile cívico do dia 7 de setembro. Tá? Seguindo então, 9 horas e 46 minutos, nosso programa que tem o apoio da Casa Dic, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, agora com sua loja virtual, pelo www.casadic.com.br. FOPA Despachante, tudo, assessoria para documentação veicular, credenciado junto ao Detran de Canoas, pelo fone 9917-2399 e 3475-2399. E Funerária Padre Réus, organizações Gersino Ferreira dos Santos, em Canoas, na rua Santos Ferreira 851, dá toda a orientação e assessoria de forma correta e profissional quando na perda de um ente querido. Funerária Padre Réus, fone 3472-5052 e 3476-2508. Seguindo então, 9 horas e 47 minutos, seguindo com o nosso programa, anunciando que na segunda-feira vamos receber a visita aqui do meu amigo José Carlos Patrício, vereador de Canoas, que vai estar aqui para falar sobre diversos assuntos, né? Falar sobre, entre eles, vamos falar sobre esporte, vamos falar de projetos, falar sobre Canoas, né? Canoas e região, vamos falar sobre o momento político, vamos ter uma conversa com o meu amigo José Carlos Patrício, né? Lá em Canoas, conhecido como vereador Patrício, né? O Patrício, então, meu amigo de longa data aí, vai nos prestigiar, aceitou o convite. E o Patrício, então, estará aqui na segunda-feira para participar do programa, né? O Manhã em Destaque, com a presença do José Carlos Patrício. Meu telefone está tocando aqui, tem que dizer que eu tô no ar aqui, não posso atender, né? E tá vibrando, ainda bem que eu coloquei no silencioso, né? 9 horas e 49 minutos. Seguimos então com o nosso programa, agradecendo a audiência, né, dos amigos aí que estão curtindo aí a nossa transmissão do nosso programa Manhã em Destaque nesta sexta-feira. Dia 1º de setembro. Desculpe. Seguimos então, lembrando que às 10h30 tem o programa, né? Falando no ar, com a apresentação do Anderson Loureiro, nesta sexta-feira. Então, às 10 horas e 30 minutos, inicia o programa Falando no Ar, com a participação do Anderson Loureiro, aqui na Rádio Jornal Destaque, né? E às 14 horas, 2 da tarde, a Voz do Povo. Voz do Povo. Eu quero participar também. Vamos fazer um trio. Voz do Povo, às 14 horas, com
a presença do Anderson Loureiro e do Jauri Machado, né? E quem sabe, não, dessa vez eu vou ter que... Eu falei brincando, mas na próxima, quem sabe, né? Apesar que eu até achei que era... Que eu assisti, muito legal a conversa entre os dois aí, né? Falando de diversos assuntos aí. Achei muito legal o formato desse programa. É o tipo do programa que eu gosto de fazer e gosto de participar, né? E quem sabe, eu falei brincando, Anderson, mas eu admiro muito o trabalho de vocês e todo esse trabalho que é desenvolvido, né, junto à comunidade aqui de Esteio, vocês que são moradores, né? Eu confesso que eu conheço Esteio há pouco tempo, né? E às vezes seguido me socorro de vocês para me trazer informações e me passarem alguns contatos aqui de Esteio, que cidade aqui que eu aprendi a admirar e que eu gosto muito, né? Então, às 14 horas, Jauri Machado e Anderson Loureiro, né? E às 10h30, o Anderson falando de coisas. Seguindo então nosso programa, às 9 horas e 52 minutos, né? Lembrando que o nosso presidente Michel Temer está lá na China, né? E enquanto isso, aqui no nosso país, com dificuldades para aprovação da meta fiscal, né? E voltando ao esporte, uma coisa que eu não comentei é a da candidatura de Uruguai e Argentina para sediar Copa do Mundo em 2030. Tá? Os dois países querem fazer como aconteceu em 2002, quando o Japão e a Coreia sediaram. Já existe uma candidatura, né, dos dois países, né, para 2030, ou seja, daqui a 13 anos, né? E inclusive ganhou o apoio do Paraguai, que também quer se juntar aos vizinhos para tentar sediar, né, essa candidatura para o Mundial de 2030. E tem como garoto propaganda os jogadores o Messi e o Suárez, que ontem, antes da partida entre Argentina e Uruguai, vestiram a camiseta, né? O Messi com a 20 e o Suárez com a 30, numa referência à Copa do Mundo de 2030 que os dois países pleiteiam. 9 horas e 54 minutos. Então estamos chegando ao final do programa, agradecendo a todos da audiência de vocês que nos aturaram nessa sexta-feira, né? Nesta sexta-feira de tempo bom, com 16 graus nesse momento em Esteio, né? Expectativa de sol à tarde e com temperaturas acima dos 23 graus nesta sexta-feira. Final de semana que promete, né? Final de semana que promete um bom descanso para o pessoal que trabalhou durante toda a semana, né? Que a gente merece também, pessoal que está na labuta diariamente, né? Então, desejando a todos um bom final de semana. Estamos então encerrando a nossa transmissão, lembrando que às 10h30 entra o Anderson Loureiro para o programa
falando de coisas, né? Falando no ar, me perdoa, é que tem o programa do Jauri, né? Então, falando no ar com o Anderson Loureiro, às 10h30, na sequência aí, aqui na Rádio Jornal Destaque, que tem a transmissão diariamente, todos os programas com transmissão pelo Facebook do Jornal Destaque, né? E também na web www.destaque.tv. Então, encerrando então nosso programa, desejando um ótimo final de semana a todos os ouvintes, né? Retornamos então na segunda-feira para mais um programa Manhã em Destaque, tá? Estaremos então segunda. Um beijo e um bom final de semana a todos.